Olá, vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus? Então vamos lá, meu irmão. Olha só, esse 1 Samuel 13 traz muito entendimento. Nós já vimos lá o que foi o caso de Saul. Não teve paciência para esperar Samuel chegar. Samuel tinha dado a palavra de Deus, né? Ele não guardou o mandamento. E o que aconteceu? Ele perdeu o reinado, né? Além de perder o reinado, ele ainda estava levando as pessoas a perder a fé. A palavra diz que as pessoas fugiam de Saul, saíam de perto dele, né? Você quer ficar perto de uma pessoa que está com a fé abalada, meu irmão, que não consegue esperar, que não tem paciência, não tem uma palavra de vida para te dar? Então era esse caso aí, né? Mas trouxe para nós mais um entendimento que eu queria compartilhar com você, que é o seguinte, ó, antes, naquela época, era olho por olho, dente por dente, certo? E estar perto da santidade, mas vivendo em pecado, significa a morte. Por isso Deus fazia separação de ministério. Você vai entender onde eu quero chegar. Ele consagrava e separava aquele que estaria em contato com ele, em contato direto, né? E proibia de se chegar perto aquele que não era separado e consagrado para tais ministérios. Como eu disse nos outros vídeos, o Samuel era sacerdote, mas não era rei. O Saul era rei, mas não era sacerdote, né? Então o sacerdote não podia ser rei e o rei não podia ser um sacerdote, né? O rei poderia guiar uma nação, dar ordens, ser exaltado, né? Porque muitas das vezes eles venciam, como diziam as mulheres, Davi venceu os seus 10 milhares, o Saul os seus milhares, né? E eles eram exaltados. Quando venciam, era o nome do rei que estava na frente, é isso, né? Eles poderiam dar ordens, mas o sacerdote ele devia a sua servidão até o fim de sua vida. Ele era servo, não era exaltado, né? Ele precisava ficar recluso em santidade, orando, buscando a Deus. Não podia ter uma vida para ficar passeando, se divertindo com a família, né? Eu lembro uma passagem de Davi que quando os homens foram à guerra, ele quis ficar em casa, aí ficou no terraço e aconteceu aquele problema com a Batseba, né? Todo mundo sabe, né? Agora, meu irmão, por outro lado, o rei só estaria em contato com Deus por causa do sacerdote. Veja que interessante. Por isso, sabendo Samuel que o rei Saul oferecera o sacrifício, como foi no outro vídeo, e não perseverou em esperar, ele disse uma coisa, presta atenção, 1 Samuel 13, versículo 13, apenas o início do versículo. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente. Presta atenção, o que é nécio? Nécio é que não sabe. O dicionário de português chama de ignaro. Eu não busquei o que é ignaro, mas chama de inepto, né? Ignorante, estúpido, irresponsável. O Samuel estava falando para Saul, você foi irresponsável, Saul, né? Mas aonde eu quero chegar? Jesus fez algo, meu irmão, que nos dias de hoje nos isentaria de esperar Samuel. Eu já fiz um comentário no outro vídeo, né? Mas aqui eu queria trazer para você. Jesus, ele fez o quê? Ele fez uma coisa que eles não imaginavam que ele ia fazer, que poderia ser possível isso, tá? Porque naquela época era separado mesmo, né? E Apocalipse 1, versículos 5 e 6, né? Diz o seguinte, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui?
Jesus nos fez reis e sacerdotes. Isto nos isentaria de esperar Samuel. Eu digo para você que hoje eu poderia ministrar. O inimigo está se acampando diante do meu arraial. Eu mesmo vou orar. Eu mesmo vou falar com Deus. Você está entendendo? Naquele tempo, não. Hoje, meu irmão, quem aceita Jesus, ele mesmo faz a obra. Mas também ele mesmo é rei. Veja que interessante. O versículo 6, ele diz: e nos fez reis e sacerdotes. Então, até a vinda de Jesus, sacerdote era só sacerdote, rei era só rei, não tinha mistura. Depois de Jesus, reis e sacerdotes. Veja que interessante, através da autoridade de Cristo, atribuída àquele que se converte ao Senhor Jesus, que está lá, essa autoridade, Lucas 10:19 diz, tá? Aqui eu estou trazendo algumas referências para nós, tá? Qualquer pessoa se torna rei sobre tudo que Deus coloca em suas mãos. E, presta atenção, e sacerdote, o ministro da santificação e reconciliação com Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, depois você dá uma lida lá, você não vai querer tudo de mão beijada, né? Aqui, meu irmão, hoje, todo aquele que aceita Jesus deve dominar como um rei. Você está entendendo? Mas é obrigatório se consagrar e se santificar a Deus. Tendo como maior agravante a reprovação do seu ministério, presta atenção, e, consequentemente, o rei e o sacerdote estariam separados de Deus. Naquele tempo, o Saul desobedeceu, ele estava separado de Deus, mas Samuel, não. Samuel até orou a Deus, mas Deus falou para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Você está entendendo? Hoje não, meu irmão. Você aceitou Jesus? Se você pecar, seu ministério de rei e de sacerdote estão comprometidos. Olha só, como rei, agora você viveria pela sorte se você pecar, né? E como sacerdote, não sendo atendido em suas orações. Eu provo para você pela palavra Isaías 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Aí, meu irmão, você vai falar, você vai orar, você vai chorar e não vai ser atendido. Deus não está te ouvindo. Pecou, Deus não está te ouvindo. O que eu preciso fazer, irmão? Caia nos pés do Senhor e volta. Arrependa-se e deixa, e alcançarás misericórdia. Não fique separado de Deus, não caia nessa besteira. Você está entendendo? Todavia, o ministério de Cristo não nos permite morrer fisicamente, como no ministério de Moisés. Alguns pecados no ministério de Moisés, meu irmão, eles eram dignos de morte. A pessoa era apedrejada e morria. Você está entendendo? No ministério da graça, não, que é o ministério de Jesus, não é assim, meu irmão. No ministério de Jesus, separados de Deus, ficamos improdutivos espirituais, mortos na fé, como aqueles que não creem em Deus, igualzinho. Você conhece a pessoa que não crê em Deus, o ateu? Deus não existe. Nós, quando somos reprovados no nosso ministério, nós ficamos iguais. Nós não cremos em Deus.
Não, pode até pregar a palavra, pode até ensinar, exortar, chorar nos pés do Senhor pela sua vida. Se você estiver reprovado no seu ministério, Deus não te ouve, o seu reinado está comprometido. Não foi isso que aconteceu com Saul? Ficamos mortos na fé, né? E João 9, versículo 31, aqui mais uma referência, ele diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Mas Deus não ouve pecadores. Você entendeu? No caso de Saul, ele perdeu o reinado, mas Samuel não perdeu o seu ministério. Você entendeu? Nos dias de hoje, vamos supor que eu me chamo Samuel, né? Vamos supor que eu me chamo Samuel e Samuel Saul de Oliveira, né? Eu sou rei e sacerdote. Deus deu uma palavra, eu desobedeci. Não só eu perdi o meu reinado, agora Deus tem que levantar Davi, como também Samuel não adianta orar até que ele se arrependa e volte aos pés do Senhor. Você está entendendo? Como é complicado, meu irmão. Hoje, no Ministério da Graça, você não morre porque pecou. Você não morre porque enganou. Você não morre porque roubou. Não morre exatamente porque você matou alguém. Mas você tem o seu ministério reprovado. E o seu reinado comprometido. Entendeu? A pessoa antes reinava, ele orava, determinava, aquilo acontecia. Ia para a batalha, vencia, dava uma palavra, aquilo acontecia. A pessoa tinha um domínio. Alguém questionava a vida dele sobre sua fé e ele ficava firme. Não, meu Deus, a quem eu sirvo, me responderá. Depois que ele teve o ministério reprovado, meu irmão, ele fica na dúvida. Você está entendendo? Na cabeça dele, ele não tem certeza, aquela plena certeza da salvação. Ministério reprovado. Interessante, né? Por um lado, você não vai morrer se você pecar. Você não vai morrer, você não vai, Deus não vai castigar você desde os céus, não vai lançar um raio na sua cabeça, de jeito nenhum. Essa história que Deus pesa a mão, você é balela. Você está no Ministério da Graça, você não vai morrer. Mas Deus não te ouve. Sua oração não sobe do telhado. O seu domínio foi comprometido. Você entendeu? Mas eu vou orar. Não adianta. Ou você se arrepende e deixa, ou não alcançará misericórdia. É simples assim. Você não vai morrer, mas também não vai ter a oração respondida. Mas como que eu prospero? Como que eu vivo? Sorte! Sorte! Agora espera a sorte acabar. Tá bom? Vou deixar aí no ar essa sensação e que o Senhor fale mais ao seu coração. Amém? Deus abençoe.